né? Muitas pessoas não querem passar pelo vale. Mas o vale, ele faz parte da vida de todos, independente da crença, da cultura, da religião, independente de quem tenha, né, uma religião ou não. É para ateu, é para espírita, é para os nossos irmãos católicos, é para os nossos irmãos evangélicos, é para os religiosos, de pessoas de outra fé, né, de outra crença, como Umbanda, Centro Espírita, Candomblé, não importa qual a religião. O vale foi criado por Deus para todos. Existe, como eu falei ontem, numa live pelo TikTok, né, ontem, e explanando um pouco ali a respeito sobre o livro de Eclesiastes, né, que é o livro que Salomão escreveu ali no capítulo 3, quando ele começa assim, já dizendo assim, ó, há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. E ninguém quer saber de morrer, mas existem dois tipos de morte. Existe a morte natural e existe a morte espiritual, né? E a espiritual é pior do que a natural, a física. Porque quando nós morremos, né? O corpo volta para a terra, a alma vai para onde? Se nós não tiver preparado, né? Se nós não tiver certeza, convicção da nossa salvação, a alma, né? Ela foi vendida. E nós temos que saber que o salmista ele já deixou um alerta, uma advertência ali no Salmo 9, verso 17, que todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no fogo do inferno. Então, irmãos, nós hoje precisamos a cada dia entender que Deus ele nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a escolha de nós querer se salvar ou não. E a salvação ela vem através das nossas atitudes. A salvação ela vem através das nossas ações, da obediência. E aí o Salomão ele continua dizendo que há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher tudo que se plantou. Há tempo de amar, mas há tempo de odiar. Há tempo de falar, mas também há tempo de ficar calado. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Há tempo para todas as coisas, né? Aí o Salmo 46, voltando aqui para o versículo, né, onde eu quero colocar aqui como base. Eu estava agora transmitindo uma live, a caixa de som ela descarregou. Aí eu salvei a live, né? Graças a Deus eu salvei. Mas eu vou apenas gravar esse pequeno vídeo aqui com esta palavra e vou colocar lá no Instagram, para que as pessoas lá que me seguem no meu Instagram, que me seguem lá no TikTok, lá no Quai, lá no meu canal do YouTube, canal Livres para Adorar, eu vou botar lá, para que as pessoas escutem e sejam edificadas por essa palavra também. Salmo 46, verso 10, o salmista diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Aquieta seu coração, amados. Está se cumprindo o que a Bíblia Sagrada já nos relata. Ali no livro do profeta Isaías, né? O capítulo de número 40 e o verso de número 31, Deus ele usa o profeta Isaías para dizer assim, ó: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. E quando o salmista, voltando aqui para o salmista, quando o salmista ele diz assim, está dando um pouco de eco, né? Vou ficar um pouquinho mais para cá, amém? Quando o salmista, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus.
A gente temos que entender o momento de nós agir e o momento de nós se esconder debaixo das asas do Onipotente Todo-Poderoso. Como diz o salmista do Salmo 91, né? Que nós temos que estar guardados debaixo das asas do Onipotente, descansar. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, o apóstolo Pedro, ele diz assim também, ó: lançai-vos todas as tuas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Sejais sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como um leão, e buscando alguém que possa tragar. Temos que procurar entender isso. E se nós estiver inquieto, né, não tem como Deus operar em pessoas ansiosas. Um dos mal do século hoje que nós estamos vivendo não é nem a depressão, é a ansiedade. Aonde as pessoas dão prioridade é o computador, a internet, é aonde estão conectados. Deixa de fazer às vezes as coisas em casa. Não tem tempo de ir para a casa de Deus, não tem tempo de se santificar, não tem tempo de orar, não tem tempo de orar, de ler a Bíblia. Mas tem tempo de passar o dia diante de um tablet, de um computador, de uma internet, de um celular, ouvindo coisas que não trazem edificação para nenhum de nós. As pessoas estão dando prioridade hoje mais das redes sociais. As pessoas estão deixando de cuidar da família, de sentar em uma mesa, né? Antigamente eu me lembro, acho que a irmã se lembra disso, mas eu me lembro também, mas a irmã se lembra mais, porque a irmã, né, é um pouquinho mais antiga do que eu, né? Eu vou dizer velha, não, porque velha é o mundo, né? E aonde a gente sentava todo mundo na mesa, né? E para a gente passar na frente de um mais velho, tinha que pedir licença. E os mais velhos, a gente dava até a benção, né? Para os mais velhos. Hoje a gente vê a falta de respeito, né? Eu fazendo trabalho aqui, o menino na bicicleta passando aqui gritando. Falta de respeito. Eu tenho certeza que o pai não mandou fazer isso. Eu tenho certeza que o pai e a mãe não educam o filho para fazer isso. E as pessoas hoje estão faltando da parte das pessoas o que? Respeito. As pessoas hoje não têm respeito pelos mais velhos. As pessoas hoje não têm respeito por aquilo que é sagrado, por aquilo que é santo. As pessoas hoje não sentam como há 40, 50 anos atrás, as pessoas sentavam, né, reunidos numa mesa, simbolizando ali que Jesus, quando ele sentava na mesa para cear com os discípulos, né, era na mesa. Só que aquela mesa, irmã, eu descobrindo, eu cavacando nos originais, não era mesa daquele jeito não, alta não. Era no chão, era feita, era um tapete no chão, com as iguarias ali, as comidas, as ervas amargas, para as pessoas comer ali, para se lembrar da escravidão do Egito. Comer um pouquinho daquela erva ali, para se lembrar, né, do amargo, da escravidão, né, do povo hebreu que estava lá no Egito. Então ali era pão ácido, sem fermento, ali para a Santa Ceia. E Jesus fazia a ceia, né, com os discípulos, né, arrodeado ali naquela mesa que era no chão. Não era assim de perna, como tem hoje, né, com pé. As coisas vão se modernizando, as pessoas vão perdendo os costumes, a família tradicional estão sendo bombardeado, onde o próprio dono de uma casa, em vez de estar sendo sacerdote do teu lar, em vez de estar ensinando os seus filhos, muitos estão deixando os filhos ir em lugares onde Deus não está, e lá aquele jovem se envolve com drogas, se prostitui, e ali tem duas saídas, cadeia ou cemitério. Aí o pai e a mãe finda indo visitar no presídio, ou finda indo visitar em um cemitério o seu filho, porque não cuidou da herança que Deus deu, que é o filho. A maior herança, né, que Deus deu para cada um de nós são os nossos filhos. A maior herança que Deus deu para todos nós é a família. A prioridade, o nosso ministério é a família. O que adianta estar dentro de uma igreja pregando para multidões, enquanto a família está sendo destiturada, né? Enquanto a casa está desarrumada, bagunçada. E quando a gente chega e fala, aí diz: você quer ser um santarrão, você quer ser crente demais.
Se a pessoa é um crente desmantelado, diz. Se a pessoa não é, também diz. O povo fala, reclama de tudo, minha irmã. O povo reclama quando chove, reclama quando está fazendo sol, reclama quando tem tudo dentro de casa e reclama quando não tem nada dentro de casa. As pessoas reclamam de tudo, até um gato no telheiro, em cima, né, da casa, miando, né? Sai daí, gato, né? Aí vai lá para fora e fica jogando pedra no gatinho, para o gatinho descer das telhas, né, do telhado. Reclama, fica preocupado, perturbado com os animais. Eu acho bom quando os cachorros passam aqui, bebem água, come a comida que eu boto ali na pedra. De manhãzinha aqui, minha irmã, é um monte de pombo. Eu queria saber quem é o dono daqueles pombos. Não sei se já passou lá pela sua casa aqui, né? De manhã logo cedo aqui, rapaz, é uma ruma de pombo aqui em cima de casa, logo cedo de manhã, me acordando. E 5 horas da manhã é um monte de pombo em cima da minha casa aqui. E eu tenho que agradecer a Deus, né? Pelo menos Deus manda o relógio, né? No sítio o relógio é o rinchado com o jumento, né? O jumento começa a rinchar, né? Ou o galo cantar, né? É o relógio do povo que mora no sítio, né? Na cidade é os passarinhos, os pombos, né? Amém? Então, não tem como nós fugir da realidade. Aonde as pessoas estão perdendo a noção, perdendo a realidade, perdendo, né, o prazer de amar o seu próximo. Aonde as pessoas não estão mais tendo confiança no seu semelhante. Aonde as pessoas não estão amando nem a si mesmo. Aonde as pessoas estão pegadas em uma cultura, em uma tradição, né? Como está esse mês agora aí, o mês da festa junina, da festa de São Pedro, São Jorge, a festa de Santo Antônio, né? São todos santos. Quando a gente vem para a Bíblia, a gente não encontra o nome de nenhum desses santos na Bíblia, né? Então, meu irmão e minha irmã, é só apenas cultura, é só apenas tradição. E a tradição e a cultura, a gente não pode viver por ela, porque não é nela que a gente vai ser salvo. A gente vai ser salvo em Cristo, em Jesus Cristo. É Ele que é a porta, é Ele que é o bom pastor que deu a vida por mim e por você. Jesus disse: filhinho, dai-me o seu coração. Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. A gente aprende com os nossos pais as culturas, as tradições, mas a palavra de Deus os nossos pais não ensinaram a gente, né? Aí a gente vem para uma igreja cristã, uma igreja evangélica cristã, né? E começa a aprender a verdade. E Jesus falou lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus que pode nos libertar, só Ele que é o caminho. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não estou preocupado se alguém não gosta de mim, porque naquela época, no tempo de Jesus, também odiaram o nosso Cristo, cravaram o nosso Jesus na cruz, cuspiram na cara de Jesus. Jesus foi humilhado, Jesus foi desprezado, Jesus foi mal compreendido, foi injustiçado, caluniado. Jesus foi perseguido, lançaram pedra em Jesus. Chamaram até Jesus de endemoniado. Quando ele entrou num templo, né, judeu, os fariseus estavam ali e ele começou a fazer milagre dentro do templo. Ali, os fariseus disseram: você está com Beelzebul. Né? Traduzindo para a nossa língua, está possuído, está com demônio. E como o demônio pode expulsar o demônio? Jesus disse. E como é que o demônio pode expulsar demônio? Escribas, sacerdotes e fariseus, vocês arrotam como igual um mosquito arrota um camelo, bocado de hipócrita, de sepulcro caiado. Vocês estão limpos por fora, mas por dentro são podres, cheios de imundícia. Jesus botou para descer. Lá em Mateus 23, né, tá lá, né, Jesus descendo a macaca também. Jesus também teve um momento que ele entrou no templo e viu o templo de Deus sendo feito comércio. E Jesus, né, abriu as gaiolas ali, soltou os bichos e saiu batendo ali no povo ali. Jesus desceu o chicote. E Jesus falou: na casa de meu pai é casa de oração. A casa de meu pai não é lugar de convite de ladrão. A casa de meu pai não é comércio. A casa do meu pai é lugar de oração. Jesus, ele combateu, ele veio para combater duas coisas, minha irmã.
ele veio combater a hipocrisia e o fariarismo, e a religião, né? Jesus, ele veio combater a religião, ele veio, né? Ele não veio combater, ele veio combater o pecado. Jesus, ele bateu de frente. Se você for ler o livro de Mateus, o livro todo de Mateus, Jesus fala muito sobre o inferno, né? Fala mais sobre o inferno e sobre dinheiro, sobre a avareza. Que o amor desenfreado ao dinheiro é a raiz de todo mal. As pessoas hoje estão vivendo, né, pela ignorância. E a ignorância Deus, ele lá do alto, ele disse: eu perdoo. Sabe por que Deus perdoa o ignorante? Porque o ignorante não conhece as escrituras sagradas. Agora, quando alguém conhece as escrituras sagradas e continua praticando, né, a iniquidade, praticando o mal, aí Deus, ele vai vomitar, ele vai condenar, ele vai lançar, aquela pessoa será lançada no fogo do inferno. Existem dois caminhos. Mateus 7, versículo 13 e 14, mostra o caminho estreito e o caminho largo. Eu e você é que decidimos qual o caminho que queremos chegar. Às vezes tem muita gente enganado, aonde muitas igrejas fazem congresso, e aí enche de gente, aí acha que Deus está ali. A estrela da oratória, um cantor gospel, né? Um pregador, só porque pregou em grandes congressos no Brasil, ou lá fora, no exterior, aí vem, aí lota o ginásio, às vezes tem que alugar o campo de futebol, porque a igreja não dá, né? Não cabe de tanta gente. Vem caravanas de todos os lugares, do estado, até de outros estados vem, né? Para vir ouvir, para vir participar de conferência, de congresso. E eu digo a você, e digo sem medo de errar e sem medo de pecar, Deus não se faz presente no meio de eventos assim. Deus, ele se faz presente no lugar onde tem um ou dois ou três que está com o coração limpo. Jesus, quando ele foi visitar em Betânia os seus amigos, Jesus tinha amigo. E na Bíblia está lá o nome dos três amigos de Jesus: Lázaro, Marta e Maria. E quando Jesus, ele entra em Betânia, que ele vai para a casa de Marta, Maria e Lázaro, ele senta na sala da casa deles. Só quem fica sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, Maria. E Marta fica lá para dentro. Marta estava errada? Não estava não. Ela estava lá, preocupada de ajeitar comida para ele comer com os discípulos que caminhava, que andava com ele. Só que quem ficou com a parte melhor foi Maria, né? Maria sentou para ouvir Jesus. Quantas pessoas sentam para ouvir, mas não tem reação, mas não perdoa, não ajuda? Quantas pessoas não estão vivendo como aquela mulher encurvada, né? Que todos os sábados estava lá na sinagoga, andava desse jeito, andava encurvada, e era um dia de sábado, e os fariseus não podiam que ninguém carregasse a cama nesse dia, né? Não podia fazer nada, e Jesus fez um milagre naquela mulher, e Jesus foi criticado por ele ter feito um milagre naquela mulher, desentortou ela, né? O entortamento, a encurvação daquela mulher, ela simboliza o quê? Dívida, doença, né? Porta fechada, perseguição, pessoas que não têm força de se preparar para Deus abençoar, não quer as bênçãos de Deus, prefere mais as bênçãos do diabo do que as bênçãos de Deus. Boa noite, meu filho, Deus abençoe, viu? Venha, meu irmão, venha para Jesus, Jesus te ama, viu? Jesus tem um plano na sua vida muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, que estar no lugar aonde Jesus está. E Jesus não está dentro de templos com mármores, né? Luxuosos. Se você está pensando que Jesus está em lugares onde tem muita gente, vocês estão enganados. Jesus está em lugares mais humildes, mais simples. Jesus está dentro da sua casa, minha irmã. Jesus está dentro do seu lar. Jesus está dentro de mim. Ele está dentro de cada um de nós. O templo de Deus, lá em Atos dos Apóstolos 17, 24, está lá escrito que Deus, ele não habita em templo feito por mão de homens. Está lá, está escrito. Foi Paulo que falou, foi o apóstolo Paulo que falou. O reino de Deus, ele é tomado à força, minha gente. Jesus falou isso nos evangelhos. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está lá escrito que nós somos templo e morada do Espírito Santo.
Nós somos templo de Deus. Não é o prédio. O prédio é só ali para se ajuntar, para a gente aprender um com o outro, para a gente crescer na graça, no conhecimento. E às vezes ali o prédio também serve também para virar comércio. Jesus não fez. Minha irmã, eu estudei a Bíblia desde 2000 que eu estudo a Bíblia. Eu não leio a Bíblia não, eu estudo, eu examino. E Jesus não fez igreja, templo, fez não. Jesus, ele não construiu templo. Muito pelo contrário, lá em Mateus 24, Jesus disse assim, ó: derruba esse templo, em 3 dias eu construirei. O sacerdote não entendeu que Jesus estava se referindo a ele, ó, ao templo, ele. Em 3 dias aconteceu mesmo, né? Ele foi destruíram ele, cravando ele lá na cruz. Lá em Gálatas 3, versículo 13, né? Está lá escrito que ele se fez maldito por nós. Ele cumpriu a lei na cruz. Ele cumpriu. A lei foi cumprida. Jesus veio e botou o amor na lei, porque a lei era dentro por dentro, olho por olho. E Jesus veio e trouxe o amor. Jesus, ele não veio revogar a lei. Jesus, ele veio cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei. E Jesus, ele é a porta. Ele é o nosso bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Então nós temos que ir por ele, não é por religião. Nós não podemos ir pela religião. Nós não podemos seguir uma religião. Tem tanta gente que idolatra a placa de igreja, minha gente. Eu estou aqui, mas se o padre aqui de Currais Novos me convidar, evangelista Silvanei, vem assistir uma missa, eu vou. Eu vou, minha irmã. Eu sento lá. Tem um pastor aqui que eu admiro muito. Aqui eu faço questão de falar o nome dele aqui. E vai ficar registrado. O pastor João Batista. Ele é humilde, é um dos pastores mais humildes que tem aqui de Currais Novos, é ele. Da igreja presbiteriana. E ele já foi participar, né, de missas e de eventos na igreja católica. É um pastor ali que ele não faz acepção. Ele conhece a palavra de Deus. Jesus não fez acepção de ninguém, irmãos. É por esse caminho que a gente deve seguir. Não ficar fazendo acepção de pessoas, saindo do WhatsApp da pessoa e até bloqueando a pessoa. Que tipo de homem de Deus é esse que bloqueia o outro homem de Deus? Uma pessoa dessa precisa voltar a ler a Bíblia, se converter de novo, entregar a vida para Jesus de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Jesus falou isso para Nicodemo, isso é um doutor. As igrejas estão cheias de doutores. Estão cheias de doutores, irmão, de pessoas formadas, graduadas, né? Pessoas formadas de bacharel, doutor formado em teologia. Mas não aguentam ouvir a verdade. Essas pessoas, minha irmã, não gostam de ouvir a verdade. Eles fecham a porta para a pessoa. Aí esquece que quando expulsa um dos pequenininhos de Deus, está expulsando Deus. Está expulsando, porque Jesus falou isso. Se você chegar no lugar e você não for bem-vindo, tira a poeira do pé, vai embora, saia daquele lugar. Se você não for bem recebido, se afaste do meio desse povo que não te aceita. Eu e você temos que estar no lugar aonde a gente é aceito. Jesus entrava na casa de Maria, porque a casa de Maria e Marta e Lázaro aceitavam Jesus. Ali na casa, na cidade de Betânia, a única casa que era aberta para Jesus era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Por incrível que pareça, minha irmã. Eu estudei a biografia, né, desse assunto, dessa história, e vi que as outras casas lá, as portas tudo era fechada para Jesus. Só a única casa que era aberta para Jesus era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Aleluia! Glória a Deus por isso. A casa aqui, a minha casa é aberta para Jesus. A minha casa é aberta para os cultos aqui, para santificar o meu lar e santificar também os meus vizinhos, ser santificado também. Aonde estiver aí no serviço desse som, que o Espírito Santo de Deus entre e faça a bênção acontecer, o milagre acontecer na sua vida, minha irmã e meu irmão. Aonde for alcançado o serviço desse som, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que Deus, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai tirar de você esta confusão que você tem na mente, de você não entender a Bíblia, não entender a Santa Sagrada Escritura. Jesus disse: eu vim para os que eram os meus,
Foi Jesus que falou isso. Em João 1, versículo 11 e 12, né? Eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas os que vieram a mim e obedecer os meus estatutos, será dado o poder de ser filho de Deus. Nós se tornamos filho de Deus quando nós aceitamos o Filho de Deus como Jesus. Não é aceitar uma religião, é aceitar Jesus. É aceitar a palavra de Jesus. Jesus disse lá em João 15, 16, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que te escolhi. Em João 15, 5, está lá escrito também, sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nós não podemos perdoar. Sem Jesus, nós não podemos amar. Sem Jesus, nós não podemos cuidar bem da família. Sem Jesus, nós não podemos estar em paz com as pessoas. Sem Jesus, nós não somos nada. Somos igual como uma folha seca, que o vento leva para lá e para cá, para onde o vento levar, né? Aquela folha está indo, não é porque o vento está levando. Mas quando você está na rocha, quando você está ligado na videira, que é Jesus Cristo, pode acontecer a tempestade que for, pode se levantar os levantes que for, pode a metade do mundo e ficar contra ti, pode até os seus parentes te isolar, pode até o seu pastor lhe desprezar, até o seu padre, até o padre, né, desprezar você, minha irmã, mas Jesus jamais vai desprezar você. Pode todo mundo lhe desprezar, mas Jesus não lhe despreza. Jesus te ama. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero aqui agora fazer uma oração, encerrando esse trabalho. Eu fiz o convite. As pessoas que eu convidei falou que vinha. Aí não veio, que não me ajuda. Fica esperando para ver se eu caio, para ver se eu jogo a toalha, para ver se eu desisto. Mas o sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não vou parar a obra de Deus na minha vida. Eu vou estar nas ruas, nas praças, com meu filho, com a minha esposa, e junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, levando a palavra de Deus. A árvore era conhecida pelos frutos. A semana passada Deus me usou para eu ganhar uma alma, minha irmã. Eu ganhei uma alma dentro da igreja de Deus do Brasil. Eu ganhei uma alma lá. Eu chamei para vir aqui hoje, ela não apareceu. Alguma coisa deve ter acontecido, não ter vindo. Semana passada eu levei ela para a Sagrada Missões de Jesus. Falar em Sagrada Missões de Jesus, minha irmã, se a irmã quiser um dia ir lá, pode dizer que eu falo com o pastor, ele vem no carro dele pegar você, na sua casa, para você assistir um culto lá. O culto lá é abençoado. Pensa no culto abençoado. E é um culto, minha irmã, onde Deus me deu vitória. Foi lá onde Deus restaurou minha família. Foi lá onde Deus trouxe minha filha de volta para os caminhos do Senhor. Foi lá onde foi restaurada a minha família, minha irmã. A igreja evangélica, a Sagrada Missão de Jesus. Lá na placa, minha irmã, o pastor me fez uma homenagem em mim, botou o meu retrato na placa. Está lá meu retrato na placa. Lá na placa tem um monte de retrato de várias pessoas lá no meio, lá eu apareci lá. Estou lá. Ele me homenageou, ele me fez uma homenagem. Eu não sou nem do ministério. Vai entrar para 13 anos que eu visito lá. Todas as quinta-feiras. Os cultos lá eram no sábado, agora está sendo na quinta. Quinta-feira, se Deus quiser, eu estarei com a minha família lá. Porque é lá onde Deus me deu vitória. A gente temos que honrar aqueles que nos honram, aqueles que abrem a porta para nós e que estão do nosso lado, essas pessoas que a gente deve honrar. Mas quando nós não estamos bem-vindos no lugar, a Bíblia manda nós ajeitar a nossa mala e sair. Jesus, ele disse, vá, quando você chegar numa casa e você for bem recebido, fique uns dias lá, né? Fique só uns dias fazendo a obra. Se chegar e não for bem recebido, não entre, não beba nem a água daquela casa, saia, vai embora. Jesus nos ensinou assim, minha irmã. E isso, tem gente que diz, isso aí mesmo. E a humildade, onde está? Humildade para a gente ser pisado? Não.
As pessoas não sabem nem o que significa a palavra humildade, submissão. As pessoas não sabem. Tem gente que não sabe o que significa essa palavra. Compaixão, empatia. As pessoas não sabem. Muita gente não sabe o que é ter empatia pelas pessoas. As pessoas não sabem. É se compadecer. É chorar, como Jesus disse, né? Chorai-vos por aqueles que choram, se alegrai-vos por aqueles que se alegram. Fique em pé, igreja. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus, Pai amado e Pai querido, eu apresento, meu Pai, a tua serva que veio nessa noite buscar, meu Pai, uma palavra, ouvir os louvores, ouvir a oração, receber, meu Pai, também esta oração. Eu abençoo a tua serva, meu Pai, como ministro da tua palavra, Senhor. Eu abençoo ela no nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai. Tira todo o mal, toda doença nos ossos, na carne. Toca aí, meu Pai. Toca na tua serva. Visita lá o marido dela, meu Pai. Onde o marido dela estiver lá agora, meu Pai. Envia um anjo. Vai lá visitá-lo, meu Pai. Vai Deus fazer a obra. Termina a obra. A obra que o Senhor ainda tem na vida daquele homem, meu Pai. Visita, meu Pai, a família dela. Visita, meu Pai, o casamento da sua filha. Visita, meu Pai. Visita, meu Pai, o coração de cada um, Senhor. Da minha vizinha, que sempre senta ali para ouvir a palavra. Abençoa, meu Pai, esse lar. Continua abençoando, meu Pai. Vai dando força. Vai repreendendo o mal. Vai, Deus, abençoando essa senhora que está passando aí agora, meu Pai. Dê força a ela para ela entregar a vida dela para o Senhor, meu Pai. Para ela vir andar nos caminhos do Senhor, meu Pai. Salva esta alma, salva esta vida, Senhor. Salva a família dela, meu Pai. Salva, meu Pai. Salva cada um, meu Pai. Cada vizinho, meu Pai, que escuta o serviço desse som. Vai salvando, libertando. Vai dando força. Abençoa, meu Pai. Visita os que estão no presídio. Visita os que estão no UTI. Os que passaram por cirurgia, os que ainda vão passar, meu Pai. Visita, meu Pai, o Hospital do Câncer ali em Natal. Visita, meu Pai. Visita, Espírito Santo. Cada casa dessa cidade, meu Pai. Tira, meu Pai, do coração toda arrogância, todo preconceito, toda falsidade, toda inveja. Repreenda, meu Pai, toda seta, todo dado inflamado do maligno, toda palavra lançada sobre o teu servo, sobre a tua serva, durante essa semana, em nome de Jesus, eu amarro agora, pela autoridade do nome de Jesus, está amarrado. Pega a tua bagagem, Satanás, saia desse lar, vai embora, para nunca mais voltar. Eu ordeno agora em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Repreenda todo o mal, meu Pai, toda a frieza. Confirma-nos a vitória na vida de todos, hoje e sempre. Amém. E a vitória é nossa. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda as mãos assim. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. E a igreja crê assim, diga amém. Receba a sua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.